Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na paz do Senhor Jesus, a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo de todas as partes que nos acompanham aqui no Brasil ou em outras nações da terra, todas as tardes no horário daqui, pelo Facebook, na nossa live de estudo bíblico. Hoje trazendo um tema um pouco mais criativo, não tão doutrinário. As janelas da Bíblia e as suas mensagens. Partindo do entendimento de que tudo na Bíblia fala. Cada coisa mencionada, cada objeto, cada personagem, cada rio, cada monte, tudo tem uma mensagem. A Bíblia é a boca de Deus falando. Embora a mensagem possa estar de uma forma explícita, clara, fácil ao entendimento, bem-vinda, irmã Maria Romana. Ou pode também estar implícita, de uma forma mais sutil ou até figurada. Mas é justamente para que a gente se apegue ao estudo da Bíblia, ao exame da palavra de Deus e sejamos sempre edificados. Ou seja, como alimentação, né, que a gente não encontra tudo num alimento só. A gente precisa comer várias coisas para ter supridas as nossas necessidades nutricionais. E nesta tarde, então, eu convido você a compartilhar esta live com as pessoas dos seus contatos, que às vezes não estão nos meus, mas poderão ser alcançadas também por essa palavra, com a sua ajuda, com a sua participação, compartilhando a live de hoje, depois que já tiver sido feita a transmissão, ou agora mesmo também compartilhando para que elas acompanhem em tempo real. Que Deus te abençoe, que seja uma ótima transmissão, que não tenhamos como temos tido os problemas de internet aqui da minha região e a gente possa ir até o fim. Esse estudo bíblico, esta ministração, eu já ministrei em outro lugar, ela não é exclusiva para hoje. Mas enquanto pensava em algo para hoje, me ocorreu esta palavra, porque ela passa por vários subtemas e certamente algum deles você vai se identificar e sentir que há algo de Deus para você. As janelas da Bíblia e as suas mensagens. Já que na Bíblia tudo fala, eu elenquei aqui nesse estudo bíblico, por ordem que aparece na Bíblia, as janelas da Bíblia, todas as janelas mencionadas na Bíblia. E é curioso como cada uma tem uma mensagem para nós. Tem para mim, espero que tenha também para você. Bem, então vamos lá. A janela, a atitude da janela ou de quem está na janela é que traz a mensagem. Porque o que é uma janela? A gente já sabe, né? Mas vamos assim analisar aqui. Uma janela não é uma porta, mas também não é uma parede. Se ela estiver fechada, ela se iguala à parede. Mas se ela estiver aberta, ela não se iguala à porta. Ela é uma antevisão. Ela permite ver o que está do outro lado sem estar lá. Ela permite que alguém que está dentro de um aposento, de um recinto, se comunique com a parte exterior sem estar lá. Curioso, né? Do ponto de vista de metáfora, de figura de linguagem e até filosófico, eu acho interessante. Muito bem-vindo, meu amigo, pastorzão abençoado, pastor Valdemir Barreto, em Miami, Flórida. Bem-vinda, irmã Maria Romana, em Colônia de Uvá. E de todas as partes os irmãos já estão chegando aí, irmã Elisandra, irmã Zeni e todos os demais que estão chegando são bem-vindos. Se eu não falar na hora que aparece aqui, aí o nominho some aqui, depois eu não consigo ler mais, fica muito pequenininho ali para mim, porque eu estou olhando num smartphone. Irmã Ivoniz, a paz do Senhor também. Então, as janelas da Bíblia e suas mensagens. Uma janela, ela não é uma parede, mas também não é uma porta. Ela é uma antevisão. É para a gente ter assim uma amostra, uma perspectiva do que está do outro lado. Não é isso? Então, a Bíblia menciona
algumas janelas que eu coloquei aqui por ordem para a gente analisar a mensagem de cada uma. E obviamente a primeira janela mencionada, reflexo aqui no óculos, né? Amanhã eu vou corrigir isso. A primeira janela mencionada é em Gênesis, lá nos começos, na Arca de Noé. A gente vê que ao ordenar que Noé construísse a arca, aquela arca tinha uma única porta e tinha também uma única janela. Ninguém entrou e nem saiu pela janela, só entrou pela porta. E depois que Deus trancou a porta, ninguém mais entrou. E só saiu também quando Deus abriu a porta. Porque Deus tinha o controle daquela salvação, daquele livramento dado a Noé e a sua família. E a janela, então, na Arca de Noé, ela tinha um propósito, que era estabelecer uma possibilidade de visão, de comunicação com o mundo exterior. Tanto o mundo que Noé e sua família viram pela última vez, antes de ser destruído, como também o novo mundo que eles viram pela primeira vez depois das águas do dilúvio baixarem. E eu quero ler, tá alto o fundo musical aí, irmão? Se tiver, me avisa, que esse microfone tem uma captação fenomenal e às vezes até cobre a voz. Eu quero ler em Gênesis 6,16, que diz assim, é Deus falando a Noé: farás ao seu redor, ao redor da arca, uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Será que é isso mesmo que eu deveria ler? Sim, a abertura. Essa abertura de um côvado, aproximadamente 37 centímetros, era a janela. Não era para passar ninguém, nem entrar ninguém por ali. Essa arca, ela serviu para Noé e seus filhos, sua esposa e suas 3 noras terem uma visão do que se passava lá fora. E depois também serviu para uma experiência que Deus ordenou no coração de Noé, que foi soltar a pomba e depois soltar um corvo por aquela janela. A gente vê aqui o que significa essa janela, a separação entre duas realidades. Depois que as águas do dilúvio caíram, inundaram toda a terra, e a arca finalmente flutuou sobre as águas. Isso durou muito tempo, porque choveu de dia e de noite por 40 dias. E não apenas chuva, a primeira vez que choveu no mundo, mas também a Bíblia diz que as águas saíam das fontes dos abismos, como se a terra regurgitasse a água de dentro dela, para contribuir com aquele propósito punitivo de juízo de Deus, o propósito do dilúvio. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, convalescendo aí de uma cirurgia, que Deus abençoe, que tenha uma boa recuperação. Então, amados irmãos e irmãs, a janela da Arca de Noé, ela traz a mensagem de dilúvio, aliás, de juízo e de salvação, de morte e de livramento. De dentro da janela havia calor, havia comida, havia família, havia suprimento de Deus e a bênção de quem obedeceu ao Senhor, a bênção destinada aos obedientes. De fora da arca, de fora da janela, se podia ver um mundo sendo destruído, pessoas desesperadas, pessoas em pânico porque finalmente o juízo de Deus anunciado por 120 anos, o tempo que Noé levou para construir a arca, finalmente se abatera sobre a humanidade de então, a qual Deus resolveu destruir com as águas do dilúvio. E aquele povo teve a oportunidade, como diz lá em 1 Pedro, né? Noé, ou em Tiago, Noé, pregoeiro da justiça, pregou, anunciou, e o povo não se arrependeu, não se converteu e foi destruído. Dentro da janela, vida, salvação, família, conforto, bênção. Fora da janela, morte, destruição, juízo. De qual lado você está? Na janela da Arca de Noé. Está na arca? Jesus é a nossa arca.
embora a arca tipifique também a igreja, mas é a igreja como corpo de Jesus, como corpo de Cristo. Estar em Cristo também é estar na igreja. E de nada adiantará estar no templo, na casa de oração e não ser igreja, não ser corpo de Cristo, porque a salvação é para quem está em Cristo. Jesus é a nossa arca. Então a arca de Noé tem essa mensagem da graça sendo oferecida e sendo rejeitada. A mensagem do livramento, mas também do juízo divino. A Bíblia nos ordena em Romanos 11, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Como costumo dizer, Deus é bom. Verdadeiramente o Senhor é bom, mas não é bonzinho. Também há juízo, há castigo, porque Ele é soberano. Ele criou-nos para um propósito. E quando saímos desse propósito, que é pecado, é errar o alvo, então há consequências. Ainda que haja perdão, há consequências. Dentro da arca, calor, alimento e comunhão. E fora da arca, desespero, arrependimento tardio, arrependimento que já não resolve mais, e morte. E o que separava esses dois ambientes, estas duas realidades? Uma janela. E a gente vê que por aquela janela, depois de algum tempo, Deus ordenou que Moisés soltasse uma pomba. A pomba voou por sobre as águas e não encontrou onde pousar, onde pisar os seus pés. E voltou trazendo um ramo de oliveira no seu bico. E foi novamente recolhida na arca. Porque pomba aponta para aquilo que é do Espírito Santo. O que é do Espírito Santo está na arca. Só tem na salvação. Só tem em Cristo. Jesus é a nossa arca. Mas depois de algum tempo Deus ordenou e Moisés também soltou um corvo, o primo do urubu, uma ave de rapina. E o corvo foi-se embora e não voltou, porque ele se deliciou com os cadáveres, com a podridão, com o que havia resultado da morte, do pecado. É a outra natureza, é aquilo que é do mundo e se apraz naquilo que é do mundo e que é da carne. Então esta é a mensagem da Arca de Noé. A gente caminha na Bíblia mais algumas páginas, alguns livros, e chega à janela da casa de Raabe, em Josué capítulo 2. Lembra que Josué, liderando o povo na conquista da terra prometida, ele enviou 2 espias para espiar a terra. E a primeira grande cidade adentrando a terra prometida era a cidade de Jericó. E ao chegar em Jericó como espiões, aqueles 2 foram percebidos. E ao perceber que tinham sido percebidos, eles se esconderam. Uma mulher prostituta da cidade, chamada Raabe, que tinha sua casa junto ao muro da cidade, os escondeu no meio da lenha, que era o combustível da época para cozinhar. E quando finalmente passou o perigo e eles iam serem tirados de lá, ela disse: olha, eu sei que o Deus de vocês, o que ele tem feito, a fama do Deus de vocês tem chegado até mim, como ele tem livrado vocês das nações hostis, das nações inimigas, e tem operado grandes milagres. E eu sei que ele também entregará esta cidade na mão de vocês. Mas eu quero pedir por mim, pelos meus pais, pela minha família, pela minha casa, que quando Deus entregar esta cidade na mão de vocês, poupem a mim, a minha casa e a minha família, e aos meus pais que estarão aqui comigo. E aí eu passo a ler agora em Josué capítulo 2, verso 15. Aqui em Josué 2,15, onde está? Ainda é Juízes. Josué 2,15, que diz assim: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Ela os prendeu uma corda e desceu pela janela. A janela da casa dela, que era no muro da cidade. As cidades eram cercadas de muros altos por causa dos invasores, dos constantes perigos de invasão, porque não havia um Estado democrático de direito como hoje. A ordem social era muito diferente.
né? Era a lei do mais forte. Mas ela os fez descer e eles disseram a ela: olha, na janela da sua casa esteja dependurado um fio escarlate, uma linha, um cordão escarlate, porque esse será o sinal de que essa é a tua casa. Esse escarlate vermelho aponta para o sangue. Era uma forma de dizer: o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito que ainda vai nascer e vai ser oferecido pelo resgate da humanidade, ele vai guardar e vai livrar a tua casa por causa da tua fé e por causa da tua obediência. Mas imagine que ela não dependurasse na janela da sua casa aquele fio, ficasse só com a fé, sem a obra, sem a ação. Não teria ocorrido o milagre e o livramento da casa de Raabe. Então, por aquela janela, ela desceu os espias por cordas, e aí aconteceu o seguinte: quando Deus ordenou a Josué que rodeasse com os músicos, com os cantores, os levitas, com trombetas, por 7 dias, cada dia, uma vez, e no 7º dia, por 7 vezes. E quando fosse a 7ª vez que eles rodeassem a cidade, ao terminar aquele círculo de rodeio, eles deveriam dar um brado. E quando foi dado aquele brado, depois de 7 dias, e no 7º, a 7ª volta, a cidade veio abaixo. Ela praticamente implodiu, sendo as estruturas do seu muro engolidas pela terra. Mas ficou ali como que fosse uma fatia de bolo. Sabe quando vai comendo o bolo e fica só aquela última fatia? Ficou só uma fatia do muro da cidade, que era justamente a casa de Raabe. Onde houve fé, onde houve conversão, voltou-se para o Deus de Israel. E onde houve obediência. Então a janela da casa de Raabe, diz aí os versos 18 e também o 21, vou ler para você, diz assim: e se vindo nós à terra não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Verso 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim será. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Querido irmão, querida irmã, na janela da tua casa, da tua vida, está o fio de escarlata? A janela da tua casa é uma janela marcada, diferente, porque ela é o ponto de comunicação com o mundo exterior. É uma janela que tem a obediência. A janela da casa de Raabe foi a janela do livramento, pelo sangue de Jesus. Foi também uma janela que representou salvação. É uma janela que fala. Bom, você deve estar lembrando de desenho animado, onde qualquer coisa fala, né? Mas essa janela fala o seguinte: obedeçam, exerçam fé, seja diferente, caminhe na contramão do mundo e haverá livramento. Haverá esperança, graças a Deus. Como são muitas janelas para abrir, nós vamos então para a terceira janela. Por sequência bíblica está em Juízes 5:28. Aqui no livro dos Juízes, capítulo 5, versículo 28, fala da janela da mãe de Sísera. Não é Cícera, é Sísera. Sísera era um homem, é um nome masculino. E provavelmente morava com sua mãe, ou sua mãe morava com ele. Porque o verso 28 do capítulo 5 de Juízes diz assim: a mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade. Olha o que ela exclamava: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? Esta é a janela da ansiedade. Se a primeira foi a da salvação, se a segunda de Raabe foi a do livramento, a terceira, a janela da mãe de Sísera, é a janela da ansiedade. Você imagina essa mãe preocupada, porque geralmente nós pais conhecemos até o barulho do carro dos filhos, a sua chegada, o seu modo de mexer na tranca do portão, da porta da casa.
E essa mãe também conhecia. E lá está ela ansiosa, toda hora olhando pela janela. Aqui diz que olhava. Olhava quer dizer, não é olhou, é olhava. Ela repetia esta ação. Com ansiedade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que demora eu ouvir os passos dos cavalos? Aonde levou essa ansiedade? A lugar nenhum. Porque o que tinha acontecido já tinha acontecido. Seu filho já foi morto por Jael, por uma mulher, porque ele era um homem mau, um homem sanguinolento que estava oprimindo. E ele fugiu da batalha, escondeu numa tenda e dormiu pesadamente. A Bíblia diz que ele era muito obeso e dormiu pesadamente. E Jael, uma mulher, fincou a cabeça dele na terra com uma estaca de madeira. E ele morreu ali. Não adiantou a sua mãe ficar ansiosa. Mãe, pai, e você em geral, que é ansioso, a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te movimenta, mas não te leva a lugar nenhum. Você não vai sair do lugar. Precisa orar, tomar as cautelas, recomendar o que tiver que recomendar, orar e descansar no Senhor. Porque tem muita gente vivendo na ansiedade, desenvolvendo até doenças psicossomáticas, doenças de fundo emocional, por causa da ansiedade. Eu tenho que lidar com isso e talvez você também tenha que lidar com isso. E precisamos aprender a lidar e a vencer. Porque isso é sofrer por antecipação. Ansiedade é sofrer por antecipação. É trazer para agora um perigo ou a possibilidade de algo ruim acontecer que ainda está no futuro. Eu não estou falando de prudência, de prevenção. Estou falando de ansiedade. E a gente segue mais na Bíblia e chegamos a 2 Samuel 6,16, a janela de uma rainha. Oh, que legal, hein? Deve ser uma janela top, muito joia, né? Não, só que não. É a janela de Mical, a filha de Saul. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 16, vou achar aqui na minha Bíblia e vou ler para você. Antes de ler, quero contextualizar o seguinte. Essa Mical, filha de Saul, aqui o texto faz questão de mencionar, filha de Saul, por quê? Porque ela carregou consigo uma herança espiritual ruim do seu pai, da desobediência, da falta de temor a Deus, da falta de comprometimento com as coisas do Senhor. Davi saiu para ir a Kiriate, a casa de Obed-edom, para trazer a arca do Senhor. Da primeira vez deu errado aquele plano, foi o culto que não deu certo, porque caiu um raio do Senhor e matou Uzá, que era o guia dos bois, porque ele pôs a mão na arca do Senhor, e foi um fiasco, foi uma tristeza aquele dia, né? Um dia muito triste da história do povo de Israel, quando era para ser um culto fervoroso, terminou em morte porque Deus não gostou do culto. Não houve obediência. Mas agora Davi faz tudo certo, foi consultar o manual do fabricante, a lei do Senhor, a palavra de Deus, e aí deu tudo certo. Bem-vinda, irmã Sandra, que está também aí na Flórida, nos Estados Unidos. Bem-vindo, irmão Abdias. E Davi então faz vir a Jerusalém a arca do Senhor, em meio a cânticos, a celebrações, a sacrifícios, e quando entra na cidade, que ele percebe que está consumando o seu grande desejo de serviço espiritual, ele se alegra muitíssimo. Ele tira a sua capa real e veste-se de uma estola sacerdotal e começa a dançar, a bailar e adorar ao Senhor de todo o coração, em espírito. Ou como nós costumamos dizer, em espírito e em verdade. Enquanto isso, cadê a sua esposa, a rainha Mical? Não está lá com ele? Outras mulheres estão ali adorando junto com ele, mas cadê a esposa? Ah, ela não foi no culto. A esposa do líder não foi no culto. Mas por que ela não foi? Bom, permita-me advogar por ela. Pode ser que ela estivesse com uma doença grave. Não, mas não foi esse o caso. Pode ser que ela estivesse até impossibilitada de sair da cama. Não, também não foi. Porque ela olhava pela janela do palácio. Ela era uma espectadora. Qual posição que você está, minha irmã? Meu irmão? Porque essa palavra também é para homens. Você está olhando
ou está comprometido, envolvido, fazendo, participando? Mical ficou só olhando pela janela. Que janela é essa, pastor Paulo? A janela da censura, daquela pessoa que não faz e critica quem está fazendo. Que coisa, hein? Eu acho muito forte esta situação. E o que ocorreu? Quando Davi bailava, não era mais roupa de rei, era roupa de adorador, era postura de adorador, se misturando com o povo de Deus, porque ele também era povo. Mical, a Bíblia diz, eu vou ler agora, 2 Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, entenda, Jerusalém, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ah, Mical, faz isso não, minha filha. Ô rainha, faz isso não. Você não foi, você não adora a Deus. Está seguindo o caminho do coração do seu pai, um homem que foi até na feiticeira, um homem que não obedecia ao Senhor, que terminou por se matar, que ainda perseguiu um ungido de Deus. Agora você, depois de ter passado o perrengue que passou, seu pai tomou você de Davi e deu para um homem que morava lá no fim do mundo, terceira etapa, e você ficou sumida do mapa de Israel. Mas aí Davi sobe ao trono, seu pai se mata e Davi manda buscar você, porque casou com você, porque te amava, mesmo você não tendo filhos. E agora, ao invés de ser grata a Deus, servir, adorar, obedecer, você não vai, não faz, ainda critica o marido que está fazendo. Será que tem alguma mulher nesse planeta que acompanha essa live agora, que se identifica com esta palavra, que não está fazendo e não está apoiando o seu cônjuge na obra de Deus? Ou tem algum homem também que não vai à igreja e ainda põe dificuldades para a mulher congregar, para ela fazer qualquer trabalho na obra de Deus? É claro que com sabedoria, priorizando o lar, mas se não for feito por ti, quem fará? Anjos não descerão para fazer a obra de Deus. A arca ficou tempos longe do seu lugar, porque agora Davi estava fazendo o certo. E onde está Mical para apoiá-la? Bem-vinda, irmã Marisa Félix, de Petrolina, Pernambuco. Olha aí, irmã Marisa, a mulher não foi, o marido foi, ela viu ele adorando, ao invés de ser tocada, ao menos de remorso, falar, poxa, que bênção, e eu aqui, né, nessa frieza, nem fui. Ela o desprezou no seu coração. Papai do céu, será que isso vai ficar de graça? Mical, será que isso vai te custar alguma coisa? Sim. Vou ler mais para você ver. Mas não tem perdão? Tem, mas tem consequência. Pecado tem perdão, mas tem consequência. Vou ler também a partir do 17. E introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Ainda não tinha sido construído o templo. Davi quis fazer, mas Deus disse, não, é Salomão teu filho em teu lugar que eu fará. Mas fizeram uma tenda específica para a arca do Senhor. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Mas sua casa não estava lá, né? Mical não estava lá. Cadê a rainha? Aí ele vai e entra na casa dele, eu vim aqui abençoar a minha casa também. Que adiantou abençoar só o povo e não abençoar a minha casa? Mas como que abençoou? Olha que dificuldade, irmãos. Verso 18, 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de carne, um bom pedaço de carne, digo melhor, e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, só fala Mical, filha de Saul, não fala Mical, esposa de Davi, ela era esposa do rei, mas é a sua genética espiritual. Ela insistia de ser filha de Saul ao invés de esposa de Davi. Tem mulheres também que falam, prefiro ser qualquer coisa, menos esposa de líder, de pastor, de presidente e de quem está na frente. Ou não fala isso não, isso é muito sério, né? É um privilégio para uma mulher
ser esposa de um homem que Deus aprouve usar, que Deus escolheu para usar. Como também, homem, é um privilégio para um homem, ainda que você não tenha uma função ministerial, mas ser esposo de uma mulher que Deus usa. Triste é quando é uma pessoa que o diabo que está usando, né? Mas Mical, aqui diz, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Gente, ele não ficou nu, não. Ele tirou a capa de rei e vestiu de uma estola de sacerdote, roupa compridona, decente, tudo certinho. Ela não gostou porque ela gostava de pose, de aparência. Por isso ela foi para a janela da censura. Como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Não, ela não falou isso não. Falou para o rei, para o marido. Você se comportou como um sem vergonha, um vadio qualquer. Tirou a roupa de rei e vestiu roupa de sacerdote. Onde já se viu isso? Cadê a etiqueta? Cadê a pose? Meu Deus, foi longe Mical. Disse, porém, Davi a Mical, verso 21, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Vamos terminar? Que eu já estou com dó de Mical. Vamos parar por aqui? Olha o que diz aqui, irmã Marisa. Verso 21. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não teve. Você pode pensar, não, pastor, mas alguém pode não gerar filhos por uma incapacitação genética. Mas nesse caso aqui não foi, não. A menção da sua infertilidade está intimamente relacionada à sua atitude, ao seu comportamento. Porque espiritualmente também uma pessoa com um coração assim não pode gerar filhos espirituais. Uma pessoa que está na janela da censura, que não obedece, não faz e critica quem está fazendo, que filhos vai gerar? Porque os filhos são gerados no amor, né, no desprendimento, na entrega, no sacrifício pelas coisas de Deus. Nós geramos filhos espirituais. Bem-vinda, minha irmã, minha amiga, irmã pastora Marinete Canedo Fraga Martins, aí da Fazenda, no município de Niquelândia. Deus lhe abençoe. Essa janela é a janela do castigo de Deus para uma mulher que estava na janela da censura. Se você está disposta a fazer, faça de todo o coração. Mas se não está, não censure, não critique. Ao menos apoie, ajude quem está fazendo. Mas também se não quer ajudar, boca fechada, não critique, não murmure. Porque Deus tem bondade, mas também tem severidade. Deus é bom, mas não é bonzinho. Vamos de novo para mais uma janela e outra vez uma mulher na janela. Olha, irmãos, até parece que é marcação. Bem-vindo, irmão Joilson, pastor Joilson. Parece que é só mulher que fica na janela, né? Não, talvez as mulheres em alguns tempos e alguns lugares, por ficar mais em casa, talvez frequentasse mais a janela. Mas a janela também é para homem. E aqui a gente vai ver agora a janela de Jezabel. Está até passando uma série aí na TV Record. É claro, com muita criatividade e com muitos adendos que não está na Bíblia. Mas é aquela mesma personagem lá da novela, só que na Bíblia, né? E lá em 1 Reis 9:30, fala que essa mulher, que já foi personagem de uma live minha agora há algumas semanas, a síndrome de Jezabel, você pode verificar aí na minha linha do tempo, ela também foi para uma janela. A janela da vaidade, a janela da erotização, que é mais do que a vaidade, a janela de um comportamento errado para uma mulher casada. Ela era mulher do homem banana. Como é que era o nome do marido dela? Me fugiu agora o nome, né? Tão inexpressivo. Esse rei, marido dela, se casou com ela, sendo ela uma mulher pagã, gentia, idólatra. E agora ela percebe que o reino do marido dela e dela, porque ela que mandava, está a perigo, porque já o rei
de Judá, o país vizinho, porque Israel agora já estava dividido, ele vem para tomar o poder. E percebendo que ia sobrar na história, que ia perder a sua posição, ela então faz o quê? Deixe-me ler. 1 Reis 9:30. Diz assim. Não, então não é primeiro, então é 2 Reis 9:30. Anotei errado aqui. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. A rainha de Jezabel. A janela de Jezabel. Tendo Jeú, era o rei de Judá, chegado a Jizreel, que é onde ela morava. O seu marido Acabe tinha uma propriedade ali, tinha família lá. Então, embora a capital fosse Samaria, mas eles tinham a sua casa de lazer, de campo, lá em Jizreel. Sabe que casa era essa? Era aquela que ela fez o marido tomar, ela fez uma emboscada para matar o dono daquela quinta, daquela chácara, daquela propriedade, porque o homem não quis vender, porque ela era herança, e ela tomou à força. E lá nessa casa em Jizreel, diz aqui o texto, 2 Reis 9:30. Então Jezabel ficou sabendo, e quando soube, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Peraí, o que está de errado em uma mulher se maquiar adequadamente? A meu ver, nada errado. E dar um tchan no cabelo, arrumar, também nada errado. Mas por que a questão é a motivação, o motivo da ação? Porque Deus olha para isso também. Ela queria encantar, enfeitiçar, olhar com um olhar libidinoso de atração carnal, sexual para o rei Jeú, para ver se o enlaçava com seus encantos e se livrava da mão de Deus que estava com ele para poder tirar ela do trono junto com seu marido Banana, pamonha. Não, banana é coisa boa e pamonha é melhor ainda, né? Goiano gosta muito de pamonha. O seu marido sem hombridade, um homem sem hombridade. Ela então estava resolvida a tentar na vaidade carnal a um homem casado, a Jeú. E o que acontece? Vou ler. Verso 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a meu senhor? O marido dela tinha sido morto, Acabe. O outro rei lá, o Zinri, tinha matado o marido dela, Acabe. O Acabe acabou. Desculpe o trocadilho. Levantou ele o rosto para a janela, ele olhou e viu ela lá na sacada do palácio e tinha alguns guardas para guardá-la. E ele disse então para aqueles guardas: quem de vocês está do meu lado? E 2 se manifestou: nós estamos. Ele falou: então joga essa maldita daí. Esse foi o fim, aliás, o começo do fim de Jezabel. Olha aí. Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse... Ele tomou posse do palácio que ela morava. Ele disse então: bem-vinda, irmã Sandra Tirakovsky. Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Aí os homens, a serviço dele, foram procurar Jezabel para sepultar. Só havia sobrado a palma das mãos e a planta dos pés e os ossos. Os cães haviam comido completamente, devorado. Naquele tempo não era igual hoje, não. Hoje cachorro é quase gente, né? Naquele tempo era coisa selvagem, de ficar do terreiro para fora. E eles haviam comido Jezabel. Aquela mulher que se levantou contra o profeta Elias, aquela mulher que se opôs aos planos de Deus, que semeou discórdia, intrigas, idolatria, vaidade, luxúria, agora finalmente estava morta. Porque tudo começou, o começo do seu fim foi a janela da vaidade. Meu irmão, porque parece que vaidade é coisa só de mulher, não é, né? A gente pode ter a vaidade numa gravata, num prendedor de gravata, num anel, ainda que seja de formatura. A vaidade pode estar onde menos pensamos. Mas o fato é o seguinte: a janela, bem-vindo irmão Helder, a janela da vaidade é perigosa.
porque nos leva a dar valor, um valor exacerbado, muito grande, àquilo que não é essencial. Leva o nosso coração a se apartar do temor de Deus em nome de popularidade, de mais curtidas no Facebook ou em outra rede social. Às vezes eu percebo aí uma mulher casada recebendo cantadas escrachadas, explícitas de outros homens numa rede social, e ela curtindo tudo e rindo e pondo carinha lá de satisfeito, ou quando muito dizendo kkk, não é nada disso, e o cara tá chegando o lero mesmo, a conversa. E ela, cada hora põe uma foto diferente para mostrar assim, eu sou a top 5 e estou gostando disso. Quando você olha o perfil de rede social de uma mulher cristã, autêntica, quando um homem põe uma conversa errada para ela, ela repreende na hora. E se for o caso, até já exclui e bloqueia. Por quê? Porque aquilo que Jezabel queria oferecer para Jeú não era apropriado, ele era um homem casado e ela tinha enviuvado naquele dia, né? Ainda que vamos considerar que ela fosse viúva. E também não é assim que as coisas funcionam. A janela da vaidade, a janela de Jezabel. Cuidado com elas, homens e mulheres. Vamos adiante, porque o tempo está voando. Essa janela aqui, ela não tem nome. A próxima agora é 2 Reis 13. Estamos em 2 Reis 9, pulamos aí algumas páginas, chegamos ao capítulo 13. Eu vou ler os versos 17 ao 19 e você vai ver de que janela se trata. 17 ao 19. E disse, abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, no caso uma flecha. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e então parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui estava Eliseu e o seu moço num lugar e tinha uma janela. E Eliseu então fez ali uma espécie de um enigma ou um procedimento de cunho profético com o seu moço, dizendo, lança uma flecha pela janela. Ele lançou. Obedeceu, né? Ele disse, agora pega lança mais flechas. Ele lançou 3, ele falou, só 3. Se você lançasse 5, eram 5 vitórias contra os sírios, eles seriam totalmente destruídos, mas só 3. Eles vão ficar assim mal matados e vai depois se reconstruir e voltar novamente contra você. É a janela da fé, a janela que dispara a flecha da fé. Irmãos, quando a gente está para buscar a Deus por uma situação, vamos buscar até alcançar a plena vitória. É o insistir na fé, é o perseverar na oração. Jesus disse, buscai, buscai, batei, batei, pedi, pedi. A repetição significa persistência. Quantas vezes, irmã Marinete, nós temos sido como aqueles meninos que saem da escola lá 11, 11h30, aqui em Goiânia, e vai embora a pé para casa, que já é menino aí de 12, 13 anos, e eles passam na porta das casas, aperta a campainha e corre. Se a gente não tiver câmera para ver o que se passa, a gente vai lá fora, abre o portão para ver que não tem ninguém, eles já correram. Quantas vezes também a gente se põe diante de Deus, começa a orar e chorar por alguma coisa, e daí a pouco já parou de orar e de chorar há muito tempo, né? Mas parou de orar e não está mais na posição que Deus quer nos dar a resposta. Mas Eliseu ensinou aquele moço, falou, olha, você deveria ter insistido, lança 1, 2, não tem mais flecha aí na aljava? No depósito de flechas? Tem muito, tem umas 20. Lançasse ao menos 5, que seria, porque cada flecha que você lançou vai ser uma vitória que você vai ter contra o exército dos sírios. Então, irmãos, as flechas da nossa fé, tem a janela para ser lançada, a janela da fé,
a janela da oportunidade. Se você tem fé, se você tem confiança, tem promessa de Deus, insista, persista. Só não vamos insistir é esperar o ônibus da bênção onde ele não passa, né? Não tem ponto, não é lugar, não é rota dele. Mas se você está na vontade de Deus, o que você está pedindo está em linha com a palavra de Deus, use as flechas da fé pela janela da fé. Amém? Vamos adiante, porque é uma palavra longa e o tempo não espera. Já estamos aí há quase 50 minutos. Então vamos lá. As janelas de Daniel. Daniel 6:10. Essa você vai se lembrar, né? Daniel, aquele foi moço ainda, adolescente para a Babilônia, ocupou cargos importantes porque havia nele um interior, um espírito excelente de alguém que teme a Deus, que tem sabedoria, que tem prudência. E ele ocupou cargo em 3 reinos subsequentes. Trocava de rei, mas Daniel estava no cargo, porque era um homem competente, além de temente a Deus. Aí fizeram aquela emboscada para ele parar de orar. E ele não parou de orar, porque a oração para ele era uma janela para o céu. E olha o que diz Daniel 6:10. Vou recitar de cor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e subiu para o seu quarto. Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E Daniel se pôs de joelhos e orou ao seu Deus, como também antes costumava fazer. Tinha costume de orar, proibiu a oração e não parou de orar. Quando a gente tem dificuldade para orar, sabe o que a gente precisa? Orar. Quando a gente não gosta de orar, sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Quando não está tendo tempo de orar, sabe o que a gente está precisando? De orar. E foi isso que Daniel fez. E o Senhor o livrou da cova, na cova dos leões. Porque aquelas janelas eram as janelas para o céu. Quando a gente ora de verdade, Daniel fez aquilo que Jesus ia ensinar também lá no Novo Testamento. Jesus falou, entra em teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Será que temos feito isso, irmãos? Além, é claro, das reuniões regulares de oração na igreja, mas nós não estamos na igreja todo dia, toda hora, na casa de oração, mas nós temos na nossa casa o nosso quarto, onde a gente pode entrar e orar. É o quarto de guerra, como diz aquele filme. E foi isso que Daniel fez. E quanta gente só sabe pedir oração e não ora. Paga os outros para orar, mas não ora. Vai em tal e tal, todo mundo sabe qual, pôr dinheiro no envelope para receber a oração, mas orar mesmo não ora. Tem janela na sua vida, não? Daniel tinha janelas da fé, janelas para o céu, para orar e falar com Deus. Você também que é cristão, você pode falar com o Pai em nome de Jesus e não paga nada. Não paga nada. Talvez o alto preço da oração é o preço de orar, que tem gente que prefere pagar do que fazer, né? Então as janelas de Daniel, as janelas da oração perseverante, da oração corajosa, porque havia um alto risco envolvido naquele ato de orar. As janelas da oração humilde, diz que ele se humilhava e orava ao seu Deus, como também antes costumava fazer. As janelas que fazem contato com o trono de Deus, que maravilha, né? O recurso da oração, mais poderoso do que a bomba atômica. Mas vamos adiante, o tempo voou, eu me detive muito nas primeiras janelas e ainda tem algumas para abrir. Ainda temos 3 janelas para abrir. Então vamos aqui às janelas de Malaquias 3:10. Você se lembra? Deus diz lá ao povo, olha, vocês estão me desprezando, trazendo animal imundo para dar de oferta e fazendo muxoxo, né? Desprezo quando está fazendo as coisas de Deus. Tem gente que presta culto a Deus assim também, fazendo muxoxo. Não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquilo outro. É cheio de mimimi. E Deus estava aborrecido com aquilo. E ainda para piorar, o povo não estava dando a Deus nem o que era devido ao Senhor, que não é nem dar, é devolver, né? Que são os dízimos e as ofertas. E Deus diz assim, trazei todos os dízimos, não apenas alguns, todos os dízimos, à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas, no plural, eu abrir. Quem é que abre essas janelas? O próprio Deus. Se eu não vos abrir as janelas do céu e
derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior fartura, a maior abastança. Que maravilha, né? Mas essas janelas não têm controle remoto, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o pastor, não é aquele irmão abençoado que abre elas, não. Quem abre é o Senhor. E Deus é soberano. Ele abre na hora que Ele quer, na hora que Ele sabe que você está pronto. Ele abre as janelas do céu e derrama bênção tal que é uma grande fartura o resultado desta bênção. São a janela do céu, né, não é da terra. É plural, é Deus quem abre, é a janela do dizimista e ofertante fiel, onde são derramadas bênçãos sem medida. Então não está falando só de bênção financeira, são bênçãos sem medida. Agora vamos ao Novo Testamento, temos duas janelas para abrir no Novo Testamento. E essa próxima agora é de um jovem. Você aí que é jovem, ou pensa que é jovem, né, e está acompanhando essa live, olha aí. A janela de Eutico, Atos capítulo 20, verso 9. Vou abrir aqui a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 9. Paulo está num lugar pregando o evangelho, porque ele vai viajar no outro dia de madrugada, e ele mandou ajuntar a liderança, os anciãos das igrejas, dos lugares ali por perto, para uma reunião, para uma palavra, diz aqui o capítulo 20. Era o primeiro dia da semana, eles celebraram a ceia do Senhor, o partir do pão, e isso foi em Troade, lá onde hoje é a Grécia. E lá nesse lugar, Paulo estava num cenáculo, que era um lugar assim, uma sala para jantar maior, que cabia muita gente, havia muitas lâmpadas, era um lugar bem claro, mas as lâmpadas naquele tempo queimavam gordura, de peixe, óleo de outros animais, né? Então emitia muita fumaça. E tinha uma janela, era o terceiro andar aquele cenáculo, então era um lugar alto. E um rapaz sentou na janela, um rapaz chamado Eutico. Quem está na janela não está nem dentro e nem fora. A janela é o ponto de divisão. Isso nos mostra que esta é a janela da indefinição, de quem não se posiciona, nem dentro nem fora. Era uma noite, à meia-noite já, né? Então lá fora era completamente escuro, lembrando que as cidades não tinham iluminação pública como hoje. Então havia o breu, a escuridão lá fora e lá dentro o clarinho. Lá dentro, palavra de Deus, os irmãos, a comunhão, tinham até celebrado a ceia. E lá fora, escuridão. O que Eutico estava fazendo ali? Para onde ele estava olhando? O que ele pretendia? O que ele desejava? E a Bíblia diz que Paulo alongou o seu discurso, diz aqui o verso 9, até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, diz Lucas, né, que escreveu Atos aqui no verso 8. Verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Caiu para a morte. Quem está na janela da indefinição corre o risco de cair para fora, cair para a morte. Esse risco é sempre maior do que cair para dentro, para o avivamento, para a vida, para a restauração. Porque o pecado chama, as trevas chamam. E Eutico então foi entorpecido, de repente ele começou a ouvir aquele som da voz de Paulo, já não dava mais atenção às palavras, sem saber ele que era a última vez que ele teria a oportunidade de ouvir o apóstolo. Paulo nunca mais voltou ali, ele nunca mais o ouviria outra vez. E ele então dormiu e caiu para fora, terceiro andar e morreu. Graças a Deus que havia um propósito de Deus ali de ainda dar livramento, porque Paulo parou a pregação, desceu todo mundo lá, e Paulo, diz aqui o texto, olha, vou ler para você. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo partiu o pão, ou seja, o rapaz reviveu, né? E você pensa, agora então vai todo mundo embora. Não, voltaram e retomaram o culto, olha aí.
Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aí eles não tinham participado da ceia ainda não, né? Foi antes de celebrar a ceia. Falou até o romper da alva, ou seja, até o amanhecer. E assim partiu. E conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E aí o dia amanheceu, o rapaz estava vivo, eles vão todo mundo para a praia, porque Paulo ia embarcar no navio, que geralmente saía na vazante da maré, né? Muito cedinho, e eles choraram e beijaram e abraçaram a Paulo, e Paulo disse, vocês nunca mais verão o meu rosto. E aquele moço ainda teve a oportunidade de ver pela última vez o apóstolo, sabe? Mas ele correu um grande risco, que ele poderia não ter revivido. Por quê? Porque ele estava sentado na janela da indefinição, nem dentro nem fora. Queria ao mesmo tempo participar da luz e da palavra dentro, mas também olhar as trevas lá fora. Dormiu na janela. Mas vamos à última, a janela de Paulo no muro de Damasco, 2 Coríntios 11:33. É isso, 2 Coríntios 11:33. Está aqui, vou ler para você. Essa janela ela tem uma mensagem muito importante que a gente deve considerar, porque é algo muito necessário nos nossos dias, que é a janela missionária, segundo aos Coríntios 11:33, que diz assim: em Damasco, verso 32, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Damasceno é quem é de Damasco, é o adjetivo de quem é de Damasco. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim me livrei das suas mãos. Paulo, ex-Saulo, perseguidor dos crentes, agora ele é crente, e aí ele passa a ser perseguido. E quando ele vai a Damasco, o preposto do rei Aretas pôs guardas para poder prender, que a cidade era cercada, tinha muros e portões. A hora que ele passasse, ele seria preso e quem sabe até morto. Mas ele foi acolhido, diz aqui, e aqueles irmãos que o acolheram, deu livramento para ele, pôs ele num cesto, amarrou corda no cesto e desceu ele pelo muro da cidade. E ele escapou e foi ser missionário. Tudo que Paulo fez daí em diante como servo de Deus, os livros do Novo Testamento que ele escreveu, as suas cartas, as muitas igrejas que ele plantou no seu ministério apostólico, missionário, tudo se deve àquele livramento daquelas mãos que o desceram por aquele cesto no muro de Damasco. São as mãos que usaram aquela janela no muro para descer um missionário. É a janela missionária. A janela da obra missionária. Quando você contribui com missões de verdade, missionária de verdade, obra missionária mesmo. Não é gente que não quer trabalhar e anda para baixo para cima falando que é missionário e pegando oferta, não. Estou falando de coisa séria. Obra de Deus feita com seriedade. Você está na janela missionária. Você está descendo alguém pelo cesto e sustentando, segurando as cordas daquele que vai. Porque há 3 formas de se fazer missões: indo, orando e contribuindo. Se você não foi chamado ou não pode ir, mas você pode orar e pode contribuir. Ainda que não possa contribuir com muito, contribua com o pouco que puder. E, sobretudo, ore por aqueles que estão lá. Porque estão numa batalha não apenas de perseguição social, ideológica, religiosa, mas também num combate espiritual. E precisam ser revestidos com as nossas orações, com o nosso apoio, antigamente com as cartas para os missionários. Hoje com os e-mails, com as redes sociais, a gente pode contactar missionários, interagir com eles, quando isso é possível, para eles se sentirem apoiados, abraçados, acompanhados por nós. E esta é a janela da obra missionária. Os cestos são as cordas da oração e da contribuição que você faz por esta causa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu gostaria de, nessa tarde, orar por você, por sua casa e por sua família. Me desculpando porque quase alcançamos 1 hora de live, né? É muito tempo
Se você não tem tempo de assistir tudo agora, você pode pegar o vídeo aí e assistir depois quando tiver mais tempo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus eu oro por cada vida, cada casa e cada família, representados por aqueles e aquelas que acompanharam essa live nessa tarde. Que o Senhor abençoe suas vidas por meio desta palavra, que nós venhamos considerar em que janela estamos e possamos sair da janela errada e nos posicionarmos na janela certa, a janela da fé, da obediência, da obra missionária, a janela da salvação, a janela da oração, Senhor, que nos põe em contato com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é bênção do céu. Abençoa agora a irmã Nilva na sua recuperação, da sua saúde. Abençoe agora, Senhor, aqueles que estão se preparando para concursos, para exames, para entrevista de emprego, aos que estão enfermos. A minha mamãe, Senhor, restaura a sua saúde e seu vigor, ó Pai. Também por toda a minha família, por aqueles que estão afastados e hoje estão decidindo a voltar ao Senhor, voltar ao caminho, voltar ao início. Ajuda, Senhor, aos que estão desviados também a voltar ao Senhor nessa tarde. Toque e alcança cada coração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa. E até amanhã, no mesmo horário, com outro tema. E eu aguardo a sua sugestão de tema para que o desenvolvamos aqui juntos na nossa live. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.